com essa chuvinha boa, esse tempinho frio, tá bom? Então, todos muito bem recepcionados pela cidade de Curitiba, e acho que é um momento bem interessante para a gente estar aqui de novo, né? Para trocar conhecimento e adquirir muito aprendizado com o dia de hoje, que vai ser longo. Então, pedir para todos já tomarem seus lugares, estarem atentos sempre aos horários, para que a gente possa ter a melhor condição no dia de hoje. Antes de mais nada, queria lembrar, como tem biólogos aqui presentes e que estão nos ouvindo, que hoje é dia do biólogo. Então, para que a gente reconheça, né, a relevância que os biólogos têm na nossa vida, nas diferentes áreas, é uma profissão tão múltipla, né? Eu não posso nem reclamar, porque eu tenho um filho e um genro que são biólogos, então tem mais é que agradecer muito, né, por ter a experiência e a troca de aprendizado que eu tenho com eles e com o universo, né, da biologia que faz parte atualmente do meu dia a dia de trabalho. Então, parabéns para todos os biólogos. Hoje nós vamos ter o nosso terceiro bloco, e ele fala sobre o direito animal e as capacidades jurídicas dos animais. Nós vamos ter 5 apresentações rápidas, de 20 minutos cada uma, e, ao final, nós vamos ter aquela oportunidade da conversa com os palestrantes. O que eu queria pedir para vocês, para a gente ter a oportunidade de ter mais perguntas e mais respostas. Então, a recomendação e o pedido que eu faço é para todos, que vocês sejam o mais objetivo possível na pergunta e o mais objetivo possível na resposta, porque assim a gente tem a oportunidade de fazer mais perguntas. Se faltar alguma coisa, como nós vamos ter a feira vegana, que vai estar conosco o dia todo, inclusive para nos reabastecer fisiologicamente de algo gostoso para comer, vocês aproveitam, pegam aquela pessoa que tem uma dúvida, reúne com outras pessoas que estão interessadas no tema e converse, tá bom? Porque assim a gente não atrasa muito o dia, porque nós temos uma programação pensada já até às 7 da noite, tá? Então, ela é bem extensa. Então, para dar início no dia de hoje, nós vamos chamar o professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, que já esteve conosco ontem. Então, não, acho que você pode começar a fala só. Ou vocês preferem fazer a mesa? Eu acho que se vocês vierem um de cada vez, eu acho que é melhor, porque aí os outros estão ouvindo vocês falarem. Pode ser isso? Vocês querem fazer mesa? Então, vamos. Vem, doutor Vicente, vou seguir o seu pedido. O senhor é o nosso... Não, o senhor é que faz a cerimônia aqui. Então, eu vou aproveitar e chamar o doutor Rogério Ramê. Eu vou pedir só desculpas, doutor Rogério, porque eu achei que ia chamar um de vocês de cada vez e eu não peguei o currículo de vocês para ler. Então, vou pedir desculpa. A Ana Paula de Vasconcelos, a Monique Mosca, e a mesa está completa. Eu vou falar para vocês os temas, então, que cada um vai estar abordando com vocês, para que vocês já comecem a refletir sobre as dúvidas que possam ter em cada área. O doutor Vicente vai falar sobre a construção de uma teoria dogmática dos direitos dos animais no Brasil. O doutor Rogério Ramê vai falar sobre animais em juízo, fundamentos e casos paradigmáticos recentes. A doutora Ana Paula de Vasconcelos vai falar sobre a tutela coletiva dos animais. A professora Monique Mosca, do Ministério Público de Belo Horizonte, vai falar sobre a reparabilidade do dano animal. Depois nós vamos ter uns 20 minutos para perguntas. Fiquem à vontade. Bem, bom dia a todas e a todos. Conforme prometido na noite de hoje,
eu vou tentar expor nesse tempo que me é destinado as principais características desse esboço, dessa tentativa de construir uma teoria que possibilite, no campo do direito, estabelecer os direitos animais, categorizar para cada espécie ou para cada animal individualmente considerado o seu catálogo específico de direitos. Em primeiro lugar, é bem importante a gente ter bem claro que o principal propósito, talvez, de uma teoria, nesse momento, eu acho que eu deixei isso, eu aproximei isso na abertura de ontem, né? O Brasil é muito privilegiado em termos de fontes normativas que nos possibilitam afirmar que animais são sujeitos de direitos. Não é qualquer país, aí eu peço o primeiro slide ali. Não é qualquer país que tem condições de de elaborar uma teoria para a afirmação de animais como sujeitos de direitos. Entendam que, em primeiro lugar, o que eu pretendo trazer a todos vocês não é uma teoria da ética, mas é uma teoria do direito e, portanto, necessariamente é uma teoria que tem limites, tem balizas no nosso ordenamento jurídico, né? E isso é uma limitação muito forte. Ela nem sempre coincide com as nossas aspirações éticas. Eu tenho quase certeza que todos vocês, ou a maioria, tem uma concepção ética abolicionista, de eliminação completa de todas as formas de exploração dos animais. Mas isso eu não posso dizer que o nosso direito acolhe o abolicionismo, ou que a nossa Constituição Federal é abolicionista. O direito ele tem limites e balizas que não coincidem necessariamente com as nossas aspirações éticas. Mas também tentei frisar ontem, é possível, de alguma forma, otimizar o material jurídico que a gente já tem à disposição no Brasil. E exatamente impedir que essas fontes normativas existentes no Brasil sejam diminuídas pela uma interpretação equivocada. Eu quero dizer mais, é muito importante, quando eu falo de teoria dogmática para o Brasil, né, é muito importante termos bem claro que já não é mais possível, colegas, não é mais possível apenas se limitar a catalogar ou arrolar as fontes normativas que são disponíveis. Entendam que, quando eu falo fontes normativas, eu falo um grande gênero que abrange desde a Constituição Federal, as leis federais, leis estaduais, leis municipais e também os precedentes dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e assim por diante. Não basta dizer que nós temos leis e que nós temos Constituição e que nós temos julgados. A tarefa de uma teoria dogmática, que é realizada pelos juristas, por aquilo que nós conhecemos como doutrina do direito, é organizar essas fontes normativas, desde a Constituição até os precedentes, para dar organicidade e para que nós possamos, de fato, apontar aonde estão ou quais são os direitos fundamentais dos animais não humanos. Entendam mais, a nossa legislação, o nosso direito, as nossas fontes normativas não chegam a ponto, por exemplo, de uma maneira generalizada, a afirmar o direito à vida, o direito à liberdade, os direitos fundamentais. Nós temos fontes normativas estaduais fazendo isso, mas é preciso uma teoria que possibilite, organizando, sistematizando essas fontes, realizar a catalogação fundamental desses direitos para cada um dos animais e nas suas respectivas espécies e considerando as suas características. Mas
o mais importante de uma teoria dos direitos animais, sem sombra de dúvidas, eu disse isso ontem, é romper um obstáculo representado pelo Código Civil. É preciso que todos tenham bem claro que é o Código Civil a grande ferramenta daqueles que objetam a existência do direito animal. Nega-se a existência do direito animal porque, a partir de uma concepção, de uma interpretação tradicional do Código Civil, animais são coisas, animais são bens, animais são recursos econômicos ou recursos naturais, animais constituem propriedade. E é essa grande barreira que, no campo do direito, claro que é alicerçado pela filosofia e pela ética, né, nós pretendemos romper. Então, o primeiro grande propósito de uma teoria dogmática dos direitos animais é afirmar que todos os animais são sujeitos de direitos. Ainda que a gente possa discutir quais animais são cientes ou quais não, enfim, mas a universalidade da proteção dos animais pelo direito animal. Entendam, afirmar que sim, o boi, a vaca, a galinha, o suíno, inclusive os animais submetidos à pecuária, também são titulares de direitos. Esse é a grande busca, e por isso que eu disse a vocês também, até fazendo uma interlocução com a Valesca que estava presente, me parece melhor nesse momento, né, uma teoria dogmática dos direitos animais um pouco mais conservadora, que ainda não ocupe aquele espaço desejado para todos e afirmar que todos os animais são pessoas, que todos os animais têm personalidade jurídica, porque isso a gente é um avanço que a gente talvez não consiga a infiltração, a permeabilidade que a gente precisa em relação aos demais campos do direito que são conservadores e que se baseiam estritamente no Código Civil. Então, conseguir afirmar que são sujeitos de direitos, ainda que não sejam reconhecidos como pessoas, dotados da personalidade jurídica, que entendam a personalidade jurídica, é uma aptidão genérica para usufruir todos os direitos possíveis e imagináveis necessários para uma existência digna. Ter personalidade jurídica é poder exercer todo o catálogo de direitos necessário para uma existência com dignidade. Por isso que isso a gente atribui, a gente reconhece com tranquilidade para os seres humanos. A pessoa natural, a pessoa física, os seres humanos têm personalidade jurídica porque têm essa aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres para todas as suas necessidades. Mas eu não consigo ajustar esse conceito de personalidade jurídica para todos os animais, especialmente para aqueles submetidos à exploração pecuária, pesqueira, às atividades científicas, porque é muito difícil conseguir, na quadra atual da história, defender que esses animais têm um direito fundamental à vida e à própria liberdade. Agora, se eu conseguir afirmar que mesmo eles são sujeitos de determinados direitos, esse é um grande avanço, é romper definitivamente com a estrutura tradicional do Código Civil. Então, a teoria, eu preciso posicionar a todos que essa é uma teoria, portanto, é um esboço, é uma proposta de organização das nossas fontes normativas, tendo por principal objetivo garantir a universalidade da proteção dos animais pelo direito animal, garantir que todos os animais sejam afirmados sujeitos de direitos, ainda que eu não possa afirmar, por enquanto, que são pessoas ou que têm personalidade jurídica. Ser pessoa, ter personalidade jurídica, ter essa aptidão genérica, é um passo que será dado no futuro, certamente. O momento do direito animal, o direito animal ele está pedindo, a própria disciplina está pedindo o reconhecimento da sua autonomia científica. Então, para que isso realmente possa acontecer, me parece importante dar esse primeiro passo de
descoisificar os animais no plano do direito. E no Brasil nós temos condições de fazer isso. Tá? Agora, a teoria dogmática, ela é uma teoria que é aderente às fontes normativas. Em outras palavras, ela não pode ir muito além dos limites que a ordem jurídica impõe. E, de fato, não é possível fechar os olhos, o jurista não tem como fechar os olhos para a distribuição desigual dos direitos animais que é feita na ordem jurídica nacional. Entendam que as leis brasileiras, elas carregam determinadas espécies ou determinados grupos de animais com mais direitos do que outros. Existem animais com a garantia expressa do ordenamento jurídico do direito à vida e à liberdade. É o caso especial dos cetáceos. Lei de 1987, né, criminaliza a pesca e o molestamento intencional de qualquer espécie de cetáceo no Brasil. É crime apenado com reclusão de 2 a 5 anos. É a mesma pena para maus tratos de cães e gatos. De maneira que, se é verdade, se nós aceitarmos que todos os animais são sujeitos de direitos e que a lei proíbe matar cetáceos ou aprisionar cetáceos ou molestar cetáceos no território nacional, eu tenho condições teóricas para afirmar que baleias, golfinhos e outros cetáceos têm no Brasil direito à vida e à liberdade. E pensem as repercussões práticas disso. Proibição absoluta de aquários ou SeaWorlds ou algo parecido no Brasil envolvendo cetáceos e, consequentemente, a possibilidade de usar os instrumentos processuais, inclusive o habeas corpus, tá? Para garantir liberdade desses animais. Mas entendam, não basta, professora Carla, a gente tem uma lei, como a Lei de Proteção dos Cetáceos de 1987, dizendo que é crime pescar e molestar animais. A teoria dogmática a que me refiro, que aqui eu chamo de teoria das capacidades jurídicas dos animais, é aquela que vai ler e que vai difundir a interpretação a partir dessa fonte, lendo na lei que cetáceos, em função de todas as fontes normativas que nós temos, desde a Constituição até essa legislação, que cetáceos têm o direito fundamental à vida e à liberdade. Porque não está escrito com essas palavras. Os juízes que vão receber as ações para a proteção dos cetáceos, eles não vão encontrar escrito nessa legislação que cetáceos têm direito à vida e à liberdade. Essa é a tarefa da teoria dogmática. Essa é a tarefa da teoria dogmática. E ela é muito interessante também quando ela identifica, e não conseguimos fechar os olhos, em relação a cães e gatos. Eu tenho certeza que todos vocês até intuem que no Brasil a proteção jurídica de cães e gatos é realmente mais intensa, é muito mais densa. Não preciso falar da lei sanção. Só cães e gatos, o maus tratos de cães e gatos é crime sério no Brasil. Pena de 2 a 5 anos, além dos cetáceos, como eu me referi. A proteção de cães e gatos não se dá somente pela lei sanção. A lei federal de 2017, que proíbe o extermínio de cães e gatos como forma de controle da natalidade. A lei agora de 2021, que trouxe uma sensível redução das eutanásias no âmbito das unidades de vigilância zoonótica. Cães e gatos. Leis federais protegendo a vida desses animais. E aqui nós poderíamos passar amanhã falando dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo, a doutora Selma está aqui, a consideração dos animais como membros de família, cães e gatos, como membros da família multiespécie. O teórico, a teoria das capacidades jurídicas dos animais, exatamente pega todo esse conjunto de decisões, decisão do STJ que não permite que em condomínios, né,
fique proibido de ter animais domésticos de estimação em condomínios. Uma série, uma sequência de decisões que, organizadas sistematicamente, nos permitem dizer que cães e gatos no Brasil têm direito à vida, têm direito à liberdade, aquela liberdade que só pode ser restringida em função do bem-estar do próprio animal. Proteção uma série de direitos, aí o Código da Paraíba, por exemplo, arrolando o direito à alimentação, direito a atendimento médico veterinário e uma sequência de outros direitos. Então, o que eu quero dizer, por que chamo de teoria das capacidades jurídicas animais? Porque eu identifico que, de fato, e aí eu peço o próximo slide, que, de fato, o ordenamento jurídico brasileiro distribui de forma diferente os direitos fundamentais animais, a depender da espécie e do grupo animal. E por isso que quando eu falei que a lei expressamente garante o direito à vida e à liberdade de cetáceos, que precedentes do Superior Tribunal de Justiça, leis federais, leis sanção, protegem de forma intensa cães e gatos, eu identifico que esses animais, cetáceos, cães e gatos, têm um estatuto jurídico privilegiado, e por isso eu prefiro chamar esses animais como seus direitos derivam de uma capacidade jurídica plena. E não é à toa que foram os cães e gatos que passaram a figurar como autores de ações judiciais. Nesse fenômeno da capacidade processual dos animais, que é o objeto do livro que eu lancei recentemente, são cães e gatos que figuram como autores de demandas judiciais, na maioria delas pedindo reparação do dano animal, que Monique Mosco vai falar, né? Vítimas de violência e maus tratos são os próprios animais que reagem pedindo indenização em nome próprio. Isso realmente só é possível porque esses animais no Brasil, cães e gatos em especial, têm um estatuto jurídico privilegiado, que eu prefiro chamar de capacidade jurídica plena. Numa segunda categoria, existem animais a que o ordenamento jurídico também confere o direito à vida e à liberdade. São os animais silvestres. Excepcionando aqui os cetáceos. Os animais silvestres, em geral, têm o direito à vida garantido pela Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais diz que é crime. É proibido, portanto, caçar, matar, perseguir, aprisionar quaisquer animais silvestres. Porém, qual que é a diferença para cães e gatos e cetáceos? A própria Lei dos Crimes Ambientais, o próprio artigo 29, diz que com autorização da autoridade, com permissão, autorização da autoridade competente, é possível matar ou aprisionar animais silvestres. Vejam, na teoria dogmática eu posso até criticar essa opção, mas eu não posso deixar de considerar que a legislação, de fato, abre essa exceção por razões ecológicas. Essa previsão é na Lei dos Crimes Ambientais. E a própria Lei dos Crimes Ambientais é expressa nas hipóteses em que se permite o abate de animais silvestres, no artigo 37. Razões ecológicas ou legítima defesa. Então, quando eu falo de capacidade jurídica plena reduzível, é porque eu identifico que os animais silvestres têm o direito à vida, têm o direito à liberdade, mas esses direitos fundamentais, ao contrário de cães, gatos e cetáceos, podem ser reduzidos por adequadas e justificadas razões ecológicas. Então, percebam, é diferente. É uma outra categoria de direitos. É um outro funcionamento que a gente identifica, e por isso essa é a função da teoria. A gente identifica analisando as fontes normativas disponíveis. Não que isso coincida com as nossas aspirações éticas. Nós queremos mais do que isso. Nós queríamos abolir toda forma de
escravidão animal. Mas a teoria dogmática, como ela é muito mais aderente ao ordenamento, ao que nós temos à disposição no momento, isso ela ainda não consegue afirmar. E entendam mais, a necessidade de uma teoria dogmática é fundamentalmente para quem? Para os advogados animalistas e para convencer juízes. Eu falo advogados animalistas, mas eu também coloco os promotores de justiça animalistas aqui presentes também neste congresso. Tá? O objetivo de uma teoria dogmática é fornecer argumentos para a defesa em juízo desses direitos fundamentais animais. E, por último, notem, eu preciso afirmar que também os animais explorados na pecuária, na pesca e na experimentação científica são sujeitos de direitos. Mas eu não posso deixar de identificar que esses animais, na quadra histórica do nosso ordenamento jurídico constitucional, ainda não têm garantido o direito à vida e à liberdade. E por isso, se eu reconheço que eles são sujeitos de direitos, que eles têm capacidade jurídica, eu não posso fechar os olhos que a capacidade jurídica desses animais ainda é reduzida. Mas eu espero, nesse segundo final, Esther, eu espero que vocês percebam o quanto que está em jogo, o quanto é mudança de paradigma, poder afirmar que mesmo um animal submetido à pecuária é titular de direitos fundamentais. Ao menos um direito fundamental. O direito fundamental a uma existência com dignidade. Um direito fundamental a ser protegido contra a crueldade. O direito fundamental a um tratamento condigno. E isso impõe uma série de limitações ao próprio processo produtivo e que eu venho chamando, né, dos direitos desses animais submetidos à exploração pecuária de direitos de contramarcha. Que a minha proposta é que esses direitos de contramarcha, que são direitos de resistência à exploração, aliados à tecnologia, possam, de fato, nos trazer um futuro de mais esperança, um abolicionismo pragmático, doutora Elizabeth, possa nos conduzir, de fato, a um futuro diferenciado, melhor, mais solidário para todos os animais. Eu acho que eu tenho mais um último slide. Isso aí, uma frase do Dostoiévski, que completou 200 anos de nascimento ano passado. É exatamente essa ideia de que a hora dos direitos animais chegou. Tá? Mas que o momento, especialmente para nós juristas, é não apenas reconhecer que existem leis no Brasil reconhecendo que animais são sujeitos de direitos, mas otimizar essa legislação toda, essas fontes normativas, para substancialmente convencer juristas, advogados e juízes de que é possível defender animais em juízo, animais não são coisas, animais fundamentalmente são sujeitos de direitos. Eu deixo um último pedido, Esther, doutora Vânia. Eu preciso aperfeiçoar essa teoria. Eu preciso das críticas. Eu preciso de ideias. Eu preciso que nós trabalhemos em cima, porque o destino dela é, de fato, permitir a catalogação de direitos para cada animal individualmente considerado. Para que quando o advogado for defender em juízo um cão, um gato, ou uma baleia, ou uma vaca, um animal silvestre, uma onça pintada, fique claro, teoricamente, qual é o catálogo de direitos fundamentais que aquele animal possui. E nós precisamos de produção acadêmica, científica, precisamos construir criticamente essa teoria. Muito obrigado a todos e a todas e fico à disposição.
Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Rogério Ramê, sou advogado animalista no Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Queria inicialmente, nesse momento, agradecer ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a pessoa da doutora Elizabeth McGregor, da Vânia Plaza Nunes, e a toda a equipe que trabalha no Fórum. Dizer que é uma honra para mim estar aqui nesse momento. Agradecer também à Universidade Federal, Paraná, convite do professor Vicente, da professora Carla Molento, e todos vocês que integram essa universidade, pessoas que estão aqui também, vieram de fora, como eu, para participar desse evento. Estou muito feliz de estar aqui, nesse painel, com essas pessoas que eu admiro, com as pessoas que estão aqui embaixo, que eu admiro muito também pelo trabalho, colegas, né? Então, venho aqui como o papel de um advogado animalista. A Ana Paula também está aqui nesse painel como advogada animalista, e nós estamos aqui simbolicamente representando todos os advogados animalistas, os colegas que estão aí nos ouvindo, que estão aqui embaixo, Arthur, Yuri, Selma, Valesca, Eveline, Karen, o meu querido amigo que conheci ontem, que também está entrando na advocacia animalista, já começando essa estrada aí conosco, e os demais que estão aí, que eu não conheço pessoalmente, mas que já têm a minha admiração só por ter escolhido essa área de atuação. Eu hoje atuo exclusivamente com direito animal. Sempre foi um sonho meu, assim, eu quero provar que é possível existir um escritório de advocacia animalista, exclusivamente especializada nessa área de atuação. E venho fazendo isso, com alguma dificuldade aqui e ali, mas com muita força de vontade também, muita paciência, e toda a área do direito ela requer paciência, não é de uma hora para outra que a gente vira, né, constrói a nossa estrada vai sendo construída aos pouquinhos, e no direito animal não é diferente, mas é possível construir uma história de defesa pelos animais nessa área também. Bom, tenho muita coisa para falar, então não vou perder tempo, já perdi 2 minutos com essas palavras. Quem é do direito aqui, só para eu ter uma noção? Quem não é, então tem bastante gente que não é, né? Já deu para ver. Bom, vou fazer uma fala voltada para estratégia jurídica, vou trazer 2 casos e vou falar de algumas áreas que são possíveis de se pensar uma forma de atuação pelos animais. Vou falar exclusivamente dessa perspectiva da atuação de defesa dos direitos animais na condição dos animais como autores de ações judiciais. Então, por mais que a gente saiba que a advocacia animalista também pode ter outras estratégias, outras formas de atuação, acredito que a Ana Paula vai falar um pouco sobre isso também. A gente pode atuar na defesa dos direitos difusos dos animais, uma perspectiva de uma atuação mais voltada para o interesse coletivo, sejam dos animais, seja da própria sociedade. A gente também pode sempre trabalhar com a nossa perspectiva humana, o nosso dever de proteção, e a gente também pode ingressar na tutela da defesa dos animais com essa perspectiva. Nós temos argumentos para isso. Muitas vezes funciona até melhor, dependendo do caso. Mas essa é uma perspectiva que tem se iniciado com o trabalho de muitos colegas. Eu também tenho feito esse tipo de atuação e acho que é importante passar para vocês que é possível fazer e a gente pode obter bons resultados também com essa estratégia de atuação jurídica. Então, me dá o passadorzinho que eu acho que fica mais fácil. Não vai funcionar? Ah, tá. Então, pode passar então. Então, eu vou começar falando basicamente da fundamentação jurídica básica utilizada nas petições iniciais quando a gente pensa em animais em juízo. Essa primeira parte ela serve para qualquer forma de atuação de defesa jurídica para os animais. Quando a gente quiser, nas petições iniciais, fundamentar, através de um conjunto de argumentos básicos, a condição dos animais como sujeitos de direito. Claro que, sob o ponto de vista teórico, acadêmico, a gente aprofunda muito mais isso. Numa petição inicial, que a gente sabe, o número de processos que existem hoje em dia nos tribunais, né, nos fóruns, o tempo que os magistrados têm para ler, nem sempre lê tudo que a gente escreve. A gente tem que sintetizar ao máximo, com pontualidade, com força no argumento, para que a gente consiga convencer, não levando um livro em cada processo para um juiz ler, porque ele não vai ler um livro em cada processo, e não raro vai ainda te dar uma chamada dizendo,
Como assim? 200 páginas numa petição? Não vou conseguir ler isso tudo. Reduz esse tua petição. É um absurdo isso, com o número de processos que nós temos nos tribunais hoje em dia. Então, por favor. Só volta ali um pouquinho, só para fazer uma coisa que não posso deixar de fazer. Essa argumentação que eu vou trazer, basicamente, para vocês, tem como ponto de partida, como influência, um trabalho que foi desenvolvido pelo projeto Banco de Ações em Direito Animal, coordenado pelo professor Vicente. Então, a gente, de uma forma conjunta e sob a coordenação do professor Vicente, desenvolveu-se nesse projeto, inclusive, um fluxograma dos argumentos básicos que podem ser usados, tanto para defender a condição dos animais como sujeitos de direito, bem como depois, como eu vou mostrar, os argumentos básicos para a defesa da capacidade de ser parte e da capacidade processual dos animais. Pode passar, por favor. Então, a gente tem que agradecer muito a esse trabalho brilhantemente desenvolvido pelo professor Vicente, que, de uma forma ou outra, deu início, deu start a todo esse movimento que nós, advogados que estamos aqui, estamos fazendo nos últimos, pelo menos, últimos 2 anos para cá. Bom, então, fundamentos básicos, vejam só, a gente pode começar trabalhando, sob o ponto de vista do plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que eu vou confessar para vocês, eu não era muito fã de utilizar, porque muita gente afirmando que se trata de um tratado internacional. Não é um tratado internacional, gente, mas ela tem força, de algum modo, simbólica, é um documento histórico importante, que serviu de influência para muitas legislações em muitos países. Então, o próprio judiciário aceita a Declaração Universal como fundamento, muitas vezes, das próprias decisões que toma. Então, vale a pena usar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais como um documento histórico do plano internacional que simboliza um documento que traz já uma positivação ali, nesse documento, de direitos animais. A Declaração de Cambridge, que nós estamos aqui em homenagem aos 10 anos dessa declaração, é importante trazer a Declaração de Cambridge nas petições, falar da consciência animal, porque isso toca, de algum modo, chega na consciência do julgador. E o direito comparado. As decisões que já existem, que a gente pode utilizar de outros países, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista das decisões judiciais, que podem ser utilizadas também, uma série de decisões, que quem quiser depois a gente pode, inclusive, passar para você algumas decisões que podem ser mencionadas rapidamente nas decisões iniciais. Sob o ponto de vista do plano interno, do ordenamento jurídico interno, a gente, obviamente, vai iniciar sempre, claro que tu pode ter uma opção de iniciar por outro lado, mas a gente inicia, basicamente, sempre pela Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Vedação constitucional de crueldade animal, uma regra constitucional. Não admite-se ponderação com essa regra. Assim como a Constituição veda a tortura para humanos e qualquer outro direito colidente com tortura a humanos não vai ser ponderado, que é uma regra, não é um princípio ponderável com outros princípios. A vedação de crueldade animal é uma regra e não se pondera com nenhum direito humano colidente. Implicitamente, a Constituição reconheceu, a gente pode até dizer, mas lá em 88 não se falava em ciência, mas hoje a gente pode dizer que implicitamente está reconhecido no texto constitucional, ao vedar a crueldade animal, a ciência animal. A consciência dos animais, a capacidade de sentir e ter experiências subjetivas a partir do que sente, né? Então, implicitamente, ciência e consciência animal, positivação no texto constitucional da regra de vedação à crueldade, implicitamente o princípio jurídico que norteia essa regra é o princípio da dignidade animal, que faz com que possamos exigir nas nossas petições que todos os animais, como bem disse o professor Vicente, universalidade dos animais sencientes, mereçam uma existência digna. A existência digna é um direito fundamental de todos os animais sencientes. E aí nós podemos abrir isso, na densificação desse direito fundamental, a gente pode trabalhar basicamente para todos os animais a proteção à integridade psicofísica, física e psicológica. Quando, por exemplo, em umas ações que eu atuei como advogado, a gente conseguiu proibir a pega do porco. Não sei se vocês já ouviram falar da pega do porco, uma
Uma atividade de correr atrás de um porco dentro de uma arena, capturar ele com a mão, e o vencedor é o que pega o porquinho com a mão. Nós conseguimos proibir a pega do porco através do sofrimento psicológico desses animais. Não necessariamente tem uma agressão física ali, mas o porquinho, numa situação como essa, instintivamente, ele na natureza se vê como presa, ele não é um predador. Então, o que acontece quando ele é perseguido por um humano dentro de uma arena? Ele se vê perseguido por um predador. E isso libera no animal uma carga hormonal muito intensa de sofrimento, e ele vocaliza, ele emite o comportamento dele, dá sinais desse sofrimento. E através de um laudo veterinário, do professor Renato Puls, nós usamos isso nas petições, e o judiciário proibiu em todas as ações. São 5 ações, 4 no Rio Grande do Sul e uma aqui em Londrina. Nós conseguimos proibir a pega do porco. De Londrina, inclusive, com a doutora Eveline, que está nos assistindo aqui, também teve a proibição. E no Rio Grande do Sul, em todos os municípios, o judiciário proibiu a pega do porco. Proteção e integridade psicofísica. Agressão, violência física, todos os animais, pela regra de crueldade, estão protegidos. Psicologicamente também. Muitas vezes nós vamos precisar de apoio de laudos veterinários para afirmar esse sofrimento psicológico. Tendo isso em mãos, é a nossa arma para buscar a defesa, inclusive emocional, dos animais pela vedação de crueldade. Claro, isso também permite que a gente trabalhe a tutela da dignidade animal, não necessariamente proteção psicofísica. Vocês já devem ter visto gente que faz anúncio em Instagram rifando um animal. Ó, rifa para ajudar tal coisa, e o prêmio da rifa é um porquinho, ou é uma galinha. A dignidade animal está sendo violada, ele está sendo coisificado, ele está sendo tratado como um objeto publicamente. A Constituição tutela a dignidade animal. A gente pode tentar, inclusive judicialmente, que essa propaganda, que esse sorteio, que essa rifa por violar a dignidade animal seja obstaculizado. Pode passar. Claro, eu botei ali direito de 4ª dimensão, porque a gente começa a trabalhar também, e nós estamos numa visão pós-humanista do texto constitucional, onde a gente pode, então, defender que esses direitos básicos fundamentais dos animais são direitos de 4ª dimensão, como o professor Vicente muito bem defende na sua obra. No do plano interno, a gente pode trazer também esse conjunto de argumentos e de dispositivos legais que a gente já tem no nosso país. A legislação federal, trabalhar a perspectiva do Código Civil de acordo com uma interpretação conforme ao texto constitucional. Então, se a Constituição atribui direitos aos animais, como assim a gente aceitar o discurso de que o animal, sob o ponto de vista do Código Civil, é coisa? Ele é coisificado em algumas relações jurídicas. Isso não significa dizer que ele tem a natureza jurídica de coisa. O próprio artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais é usado em muitos países que não têm essa regra constitucional como o fundamento jurídico principal para afirmar que os animais são sujeitos de direitos. As leis penais que tutelam os animais contra maus tratos. Muitos países têm apenas esse argumento jurídico para defender a condição dos animais como sujeitos. Então, nós podemos também nos amparar no artigo 32 para afirmar que também no plano infraconstitucional, ao vedar a crueldade, se protege um interesse básico do animal ao não sofrimento, a não ser submetido à crueldade. E proteção jurídica de um interesse do animal é um direito do animal. O direito nada mais é do que proteção, direitos subjetivos, proteção dos nossos interesses, aquilo que o ordenamento jurídico dá valor e protege juridicamente. Para o animal se protege o não sofrimento, é um direito que ele tem no nosso país já. As legislações estaduais, pelo menos de 4 estados que já expressamente reconhecem que os animais são sujeitos de direitos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraíba, que foi, inclusive, com um código brilhantemente desenvolvido e que foi comentado ontem aqui. As legislações municipais, que muitas vezes vão aparecer também aqui e ali, já também densificando, por vezes, direitos animais. E os decretos, regulamentos administrativos, a gente usa muito nas petições a resolução 1236, eu botei, desculpa, tem um erro ali, não é 1232 não, 1236 de
de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Também os principais precedentes do STF e do STJ. Como é que está meu tempo? Tem ainda? STJ, STF, quem quiser depois, esse material eu disponibilizo para vocês, não precisa ficar gastando o celular, não. Pode passar. E aqui, muito importante, ó, os fundamentos para a capacidade de ser parte, capacidade processual dos animais. É essa lógica argumentativa que nós viemos desenvolvendo nas petições. Constituição Federal, artigo 5º, atribui a todos o acesso à justiça. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos. Os animais têm direitos, e nós falamos isso muito, que eles são sujeitos de direitos. Por que eles não poderiam ingressar no judiciário? Se os animais têm direitos, têm capacidade de ser parte. A questão é, eles podem estar sozinhos num processo? Não podem. Eles têm uma incapacidade processual. Eles vão precisar de uma representação, assim como uma criança. Uma criança, ela pode ser parte? Pode. Ela tem capacidade processual plena? Não. Vai ter que ter o pai ou a mãe, um representante, um tutor, enfim, fazendo esse viés. E, por vezes, o tutor de um cão, o tutor de um gato, uma ONG, o próprio Ministério Público pode fazer essa representação. E nós temos a base no nosso ordenamento para isso, que é o decreto 24645, né, que vai dizer que os animais, então, poderão estar em juízo, representados pelo MP, substitutos legais, tutores, por exemplo, dos animais, ONGs, etc. Pode passar. Então, aqui, basicamente, vou trazer 2 casos onde isso foi discutido plenamente pelo Judiciário e pelos tribunais estaduais. Nós temos vários casos em andamento no Brasil. Eu vou trazer simbolicamente 2, porque tiveram decisões diferentes. E, de algum modo, deixaram uma semente. Tanto o caso Boss quanto o caso Spike Rambo. O Spike Rambo, eu diria que nem foi só a semente. Ele germinou e gerou, né, um jardim lindo. O caso Boss não deu para fazer esse mesmo jardim. Mas vejam só. 2 casos de ação de reparação de danos envolvendo animais domésticos de estimação, no caso aqui 2 cães, tá? O Boss, um cão, Spike Rambo, 2 cães. Ação de reparação de danos, no caso Boss, também no caso Spike Rambo. Em ambos, argumentação básica, capacidade de ser parte, com aquele rol de argumentos que eu usei para vocês, e suprimento da incapacidade processual a partir do decreto de 34. Mesma lógica argumentativa em ambos os casos. Decisão de primeiro grau, a do juiz, né, de primeira instância. No caso Boss, exclui o Boss do processo, dizendo que o Boss não tem capacidade processual. Não há previsão no Código de Processo Civil de quem vai representar o animal em juízo. No caso Spike Rambo, a decisão também foi de exclusão dos animais. Em ambos os casos, foi necessário, por parte dos advogados, fazer agravo de instrumento. Recurso para a segunda instância. Decisão de segundo grau, no caso Boss, foi reconhecida a condição de sujeito de direitos ao Boss, mas foi negado que ele pudesse participar do processo. Sob argumento processual. Ele não tem capacidade de ser processual. O CPC não prevê quem vai representar o animal em juízo e o decreto de 34 não pode ser utilizado para isso. No caso Spike Rambo, uma decisão histórica, inovadora, de vanguarda, pelas brilhantes advogadas, conseguida na batalha das brilhantes advogadas Valesca e Eveline, que aqui estão. Inclusive com sustentação oral no tribunal, então foi lindo de ver. E foi dado total provimento ao recurso, foi reconhecido não apenas a condição de sujeito de direito, mas como a possibilidade de figurarem como autores de um processo judicial e a sua representação e a aplicação do decreto de 34 para esse fim. Pode passar, por favor. Então, aqui o Boss, gosto de mostrar a ele, os animais são personagens nesses processos. E aí a gente estava falando muito se ele é pessoa, se ele não é pessoa, né? A palavra pessoa vem de persona, vem de personagem, e é aquele que exerce um papel. E eles exercem papéis nas nossas vidas e exercem papéis hoje nos processos também. Então, esse é o Boss, que gerou toda essa discussão no Rio Grande do Sul, muita manchete,
muita matéria, muito debate. Pode passar. E aqui, vejam só o trecho da ementa do caso Boss, onde se diz que, ainda que sujeito de direitos, o cão Boss não possui capacidade de ser parte, devendo ser mantida a sua exclusão. Pode passar. Aspecto positivo desse caso Boss. Animais não humanos como Boss são sujeitos de direito no nosso ordenamento. Foi reconhecido pelo TJ do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez isso. Mas dá a entender nessa decisão que apenas os domésticos de estimação vão ser reconhecidos como sujeitos na visão dos magistrados do Rio Grande do Sul. E aspectos negativos. Pela fundamentação do acordo, o TJ estabeleceu que a norma processual pode obstaculizar a tutela de um direito material. Isso é uma inversão. O direito processual ele só existe como instrumento de tutela de direito material. Ele não pode ser utilizado para obstaculizar o direito material do cão. Se a gente disser que ele é sujeito de direito, ele tem que estar no processo. Pode passar. Isso legitimou a tutela do direito, uma defesa de uma perspectiva ainda do direito proprietário. E aqui o Spike Rambo, a gente tem que dar também visibilidade, são personagens desse processo histórico, né, que também teve uma grande difusão e divulgação no país. E aqui eu vou passar rapidinho, porque eu só estou com 1 minuto. Vejam só, alguns trechos, essa é a ementa do julgado, que eu peguei só um trechinho que eu achei importante. Animais que, pela natureza de seres sencientes, ostentam capacidade de ser parte, personalidade judiciária, inteligência dos artigos 5º, 225 da Constituição, do Decreto de 34, usa-se precedentes do direito comparado na Argentina e na Colômbia, os habeas corpus foram citados na decisão, e a vigência do Decreto de 34. Pode passar. Algumas curiosidades, né, de trechos, aqui eu vou passar rápido, porque depois eu vou mandar essa apresentação para quem tiver interesse. São trechos do acórdão em si, que eu achei importante de salientar, mas eu vou passar rapidinho, pode passar também. Os precedentes que são citados no direito comparado, né, o caso Sandra, o caso Cecília, o caso Chucho na Colômbia, onde se fala, inclusive, que se reconhece, inclusive, a condição dos animais como pessoa, né, não humana. Pode passar. O nome do desembargador, que foi muito importante nesse julgado, que é importante a gente mencionar também, dar voz para ele. Desembargador D'Artagnan Serra Passar. Pode passar, por favor. Existem diversas ações nesse formato tramitando, através de muitos advogados que estão nos ouvindo, que estão aqui. Mas ainda há muita resistência pelo judiciário. Muita resistência pelo judiciário. Mas a advocacia animalista avança em novas frentes. Agora eu vou dar só algumas possibilidades de atuação com essa perspectiva do animal como sujeito e autor de uma ação judicial em outras áreas. Vejam só, pode passar. Animais em condomínios. Muito problema de animal em condomínio no Brasil. Os animais podem figurar como autores dos seus direitos numa relação condominial, porque hoje eles integram a família das pessoas. Pode passar. Direito de família típico. Eu, como advogado animalista, por vezes me dou conta que eu sou quase um advogado de direito de família. Porque quando surgem problemas com os animais de estimação das pessoas, elas choram na minha frente. E eu choro junto com elas. Eu vejo o sofrimento delas em função do dano sofrido por seu animal de estimação. Como tem afeto nessa relação. Alimentos, por exemplo, no direito civil tradicional, pensão alimentícia é um direito do alimentado. Quando há uma discussão sobre alimento, pensão alimentícia para animais, a gente pode trabalhar a lógica de é um direito do animal receber alimentos na dissolução de uma entidade familiar. Pode passar. Animais comunitários. Eu tenho já, nas petições, tentado trabalhar a ideia de quais são os direitos dos animais comunitários. Eles também têm alguns direitos fundamentais. E não sei se vocês se deram conta, são animais domésticos, via de regra, cães e gatos, que passaram a ter um direito de existência de forma livre. Eles não têm eles não têm que morar dentro de casa. A gente pode defender que o animal comunitário tem o direito de permanecer nessa condição de animal comunitário. Que é bom para ele viver livremente. Eu defendo a Pretinha e a Branquinha, 2 cadelas comunitárias dos Correios, em Porto Alegre, cujos servidores dos Correios querem que elas continuem lá. E eles cuidam delas, e elas estão há 12 anos lá. Por que agora a gente tem que adotar ela, achar um novo lar para a Pretinha, para a Branquinha, se elas estão plenamente adaptadas, recebem muito carinho de muitos servidores
É um direito delas continuar. E a justiça reconheceu isso. Em sentença, Justiça Federal. Os Correios seguem agora recorrendo. Então, o processo está concluído para apelação. Vamos ver o que vai dar no caso da Pretinha e da Branquinha. Transporte aéreo. Está na crista da onda também a questão do transporte aéreo com animais. É um direito do animal viajar dentro da cabine. Por que ele tem que ir lá embaixo? Onde não tem sequer temperatura, pressão adequada. Tem muitos problemas que acontecem nesses transportes quando se desconsidera a condição do animal. O dano animal, que vai ser falado aqui, as mais diferentes possibilidades do animal sofrer um dano e ser merecedor de uma reparação. Pode passar. Então, eu vou para as considerações finais, né? Que existe uma armadilha perigosa na advocacia animalista, que eu vejo. E eu gosto sempre de trazer isso. É a gente não desafiar o direito proprietário. O nosso trabalho, ele tem sempre que, inclusive na nossa terminologia, na nossa linguagem nas petições, desafiar o direito proprietário. Não tratar o animal como objeto. Não objetificar. Mesmo que possa ser, aparentemente, a gente pode encontrar um argumento jurídico que possa ser útil, mas se a gente reforçar o direito proprietário, nós não estamos contribuindo para romper o paradigma que a gente quer romper com o nosso trabalho. Essa é a cerne da luta pelos direitos animais. Então, a advocacia animalista tem que se valer disso inclusive na sua estratégia discursiva. Pode passar? Só tem mais uma e eu finalizo. Então, a gente não quer reforçar esse paradigma, a gente quer romper com ele. Pode passar? Né? Porque esses são os nossos verdadeiros clientes, são os animais, é para eles que a gente trabalha. Então, temos sim que, de algum modo, contribuir para o rompimento desse paradigma. Pode passar? Eu deixo, então, os meus contatos, gente, tá? Me sigam lá no Instagram, falem comigo também, não me deixem só. Meu e-mail, quem quiser mandar, eu posso mandar material que eu tenho, desde que eu tenho, obviamente, né? Essa apresentação também para quem quiser. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, compor a mesa com meus ídolos do direito animal e falar em nome do Fórum em prol da defesa do direito animal, que é algo tão importante na nossa pauta.